Meus irmãos, a graça bendita do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja conosco nesta noite preciosa, na presença do nosso Deus. Nós vamos abrir a palavra do nosso Deus em Colossenses, no capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Nós vamos ler a palavra do nosso Deus do versículo 22 ao versículo 1 do capítulo 4. Nós estamos no finalzinho desta epístola, que trata a suficiência e a supremacia de Cristo sobre todas as coisas. E nós vamos pregar nesta porção desta carta nesta noite. Leiamos a palavra do nosso Deus. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é que estáis servindo, pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, certos de que também vós tendes Senhor no céu. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez ao Senhor. Nosso Deus e Pai, queremos agradecer ao Senhor por esta noite, agradecer por tudo que o Senhor já nos deu neste dia. Fomos abençoados por Ti, e agradecemos a Ti, ó Deus, pela Tua boa mão conosco. O Senhor nos dirigiu no período da manhã, falando ao nosso coração, e nesta noite Tu tens já nos edificado pela leitura da Tua bendita palavra, e também, ó Deus, pelos hinos entoados ao Senhor. Ó Deus Santo, edifica-nos agora, pela Tua palavra que foi lida, que será explicada e aplicada ao nosso coração. Edifica-nos, Deus, e ajuda-nos no nome de Jesus. Queremos ouvir a Tua voz. Oramos ao Senhor no nome do Teu Filho, para a glória do Teu nome. Amém. Meu querido irmão, como o senhorio de Cristo se expressa no seu trabalho? Na semana passada, nós perguntamos como que o senhorio de Cristo é evidenciado na sua vida familiar, como Cristo é evidenciado na sua relação conjugal, como Cristo é evidenciado na sua vida familiar, na sua relação com seu pai, mãe, você pai, mãe, como você demonstra o senhorio de Cristo no convívio com seus filhos. Porém, de que forma Jesus Cristo é enaltecido no seu convívio e na sua vida no trabalho, na sua relação com os seus superiores? Como Cristo se manifesta nesta relação? Se você exerce alguma função de supervisão, como você expressa o amor de Cristo por você na salvação, ao se relacionar com o outro? Mas talvez você diga: não, eu não sou um empregado, eu não trabalho fora de casa, a minha vida é doméstica, eu trabalho no lar. Como Cristo é o Senhor na sua vida, no seu lar, no seu trabalho em casa, você como mãe, você como pai? Talvez o seu trabalho seja na igreja. Como você expressa o senhorio de Cristo aqui na igreja, no seu trabalho, nas suas ações? Enfim,
nós fomos alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Ele nos deu vida quando estávamos desgarrados, mortos, em inimizade com Ele, quando vivíamos debaixo do paganismo, debaixo de uma vida pregressa, escrava do pecado. Ele nos libertou, com Ele nós morremos e com Ele nós ressuscitamos, fomos revestidos de uma nova humanidade, e agora devemos expressar esta nova humanidade, devemos expressar que não mais governamos o nosso coração, não mais governamos a nossa vida, não mais somos senhores do nosso destino, porque nunca fomos, mas Cristo é o Senhor da nossa história. E Ele é o Senhor que regula a totalidade das nossas ações, a totalidade das nossas intenções e motivações. Ele é o Senhor da nossa história. É exatamente isto que o apóstolo Paulo se propõe a expor aqui e aplicar esta nova humanidade nas nossas relações familiares. É importante você entender que quando Paulo aplica o seu ensino sobre a nova humanidade em Cristo, a família, e ele fala da relação do marido ou da esposa com o seu marido, a esposa sendo submissa ao seu marido amando a esposa de forma cuidadosa, filhos obedecendo os pais não provocando a ira no coração dos seus filhos. E agora parece que ele fala sobre a relação de escravos e senhores. A nossa tradução coloca servos, mas no grego literalmente significa escravos e senhores. Como existe essa relação? Por que essa relação agora Paulo coloca isso aqui na sua fala? Porque você precisa entender que naquele contexto uma família era composta dessa forma. Os servos faziam parte de uma família. As famílias abrigavam os servos, os escravos, e esta era a mão de obra que eles usufruíam. Alguns estudiosos calculam que no Império Romano havia 60 milhões de escravos. 60 milhões de escravos. E nos dias de Paulo, os cidadãos romanos estavam carcomidos por uma ociosidade terrível e fatal. Roma era a proprietária do mundo e, portanto, era indigno que os romanos trabalhassem. Era indigno que os romanos trabalhassem. Eles, da correspondência, solicitudes e finanças, eram escravos. Então, o trabalho todo estava nas mãos dos escravos. E os escravos não tinham direitos. Os senhores, o homem, o chefe da família, ele tinha todo o direito sobre o escravo. De forma que Aristóteles, por exemplo, dizia que o escravo é uma espécie de propriedade que tem alma. O escravo era uma espécie de propriedade, segundo ele, que tem alma. Então havia uma desumanização muito grande no que diz respeito à mão escrava. E os escravos eram pessoas conquistadas de outros povos vencidos que se tornavam escravos. Os escravos eram pessoas que se vendiam por causa de uma dívida, ou que a dívida era tão grande e impagável que eles acabavam se tornando escravos naqueles dias. Então não se tratava apenas de uma raça, mas qualquer pessoa naquela época poderia se tornar um escravo. Uma pessoa poderia vender-se porque ela não era capaz de quitar uma conta. E o pater familias, como se chamava, tinha o poder de castigar, confinar e matar os seus escravos. Os escravos eram, às vezes, torturados, maltratados, seus dentes eram arrancados, seus olhos eram vazados, eram jogados às feras ou crucificados. Então, eles eram totalmente desumanizados naquela época.
vale lembrar que o Evangelho, quando é anunciado pelos apóstolos, os apóstolos eles não eram considerados reformadores sociais, mas eles eram pregadores, arautos das boas novas da salvação em Cristo. E o Evangelho, ele vem exatamente para impactar todas essas coisas. Veja, é num contexto como esse que o Evangelho adentra os lares e adentra as famílias, proporcionando transformação no convívio, nas relações. Eles não vêm aqui para apoiar a escravidão, mas aquilo que eles pregam e anunciam, num contexto onde as mulheres não eram valorizadas, onde as crianças não tinham tanto valor assim, onde os escravos eram desumanizados, o Evangelho chega para revolucionar, para transformar os corações e apontar que em Cristo, nós somos iguais. Não existe distinção entre senhor e escravo, entre homens e mulheres. Em Cristo, todos somos iguais. Esse é o poder do Evangelho. E neste convívio e nesta relação, o Evangelho, ele revela o senhorio de Cristo. Cristo é o Senhor em todas as áreas da nossa vida. E Paulo está mostrando como que o senhorio de Cristo deveria regularizar ou regulamentar a vida dessas pessoas, o relacionamento entre o servo e o seu senhor, entre o seu senhor e o seu servo. Portanto, nós não temos mais escravidão, irmãos, mas podemos trazer esses princípios e aplicar a nossa vida como trabalhadores, como patrões, ou talvez como empregados. Nós somos trabalhadores e, de alguma forma, prestamos serviços para a nossa sobrevivência. Portanto, como viver o senhorio de Cristo no trabalho? É sobre isso que eu gostaria de pregar nesta noite. Como viver o senhorio de Cristo no trabalho? Em primeiro lugar, viva o senhorio de Cristo trabalhando com sinceridade. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar. Viva o senhorio de Cristo trabalhando com sinceridade. Veja esta verdade exposta no versículo 22, quando o apóstolo Paulo diz: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Por que isso é importante? Por que o apóstolo Paulo, ele está falando de forma tão intensa para os servos? Vejam que esta carta aos Colossenses foi enviada por Tíquico e na companhia de Onésimo. Vocês se lembram de Onésimo? Onésimo era o escravo fugitivo de Filemom. E por isso então o apóstolo Paulo, ele fala bastante sobre esse assunto relacionado aos escravos, exatamente pela situação de Filemom, que deveria, por sinal, ser recebido por Filemom como um irmão em Cristo, é o que ele está dizendo. Olha, eu sei que ele te deu prejuízos, mas receba-o como irmão, e se em alguma coisa, vai ficar faltando alguma coisa, pode colocar na minha própria conta que eu vou efetuar o pagamento. É o que o apóstolo Paulo estava se propondo a fazer, a pagar, a cobrir os prejuízos que porventura Onésimo havia dado ao próprio Filemom. Portanto, isso mostra que naqueles dias os escravos poderiam ser respondões, os escravos poderiam ser fugitivos, eles poderiam roubar, eles poderiam se revoltar contra os próprios senhores, e havia toda aqui uma postura inadequada por parte dos servos. E então, o apóstolo Paulo, ele está mostrando: servos, em tudo obedecei aos seus senhores, em tudo sejam obedientes. É claro que em tudo aqui não quer dizer que você deve quebrar a lei de Deus. Obedecer aqui em tudo não significa obedecer em rebelião contra Deus, ou obedecer aquilo que fere o princípio bíblico. Antes, é melhor obedecer a Deus do que aos homens. É o que ensina a palavra do Senhor. Da mesma forma, as mulheres devem ser submissas aos seus maridos,
mas não em tudo, no sentido de que até naquilo que fere a palavra de Deus, a mulher tem que se submeter ao homem? Obviamente que não. Um filho tem que obedecer o seu pai em tudo, mesmo naquilo que fere a palavra de Deus? Não. O limite é sempre a verdade de Deus. O limite é sempre a palavra de Deus. Quando ela é ferida, quando existe um ferimento da palavra de Deus, aí sim, nós temos a permissão de nos posicionar de forma firme e contrária àquilo que é exigido de nós. Porque a nossa obediência, acima de tudo, é a obediência à palavra do Senhor. Mas aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Veja o contraste, o Senhor segundo a carne. É interessante porque ele faz aqui um contraste, e isso fica claro. Vocês devem obedecer ao Senhor segundo a carne, mas vocês devem temer somente ao Senhor do céu. Olha lá no versículo 22, que ele diz: servindo, obedecer em tudo ao vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sob vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Quem é esse Senhor que eles devem temer? Que eles devem ter medo? O Senhor terreno? Obviamente que não, mas o Senhor que é o Senhor do servo, e o Senhor que é o Senhor do patrão, do Senhor humano, é o Senhor divino, é Jesus Cristo, conforme ele fala lá no versículo 1 do 5, tende Senhor no céu. E é a esse Senhor que o servo deveria temer, e deveria reverenciar, deveria obedecer e trabalhar com base no seu temor ao Senhor. Vejam, ele diz: em tudo, obedecer em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, não servindo sob vigilância. Ou seja, não trabalhe enquanto as pessoas estão vendo apenas. Não trabalhe com sinceridade, com honestidade, apenas sob o olhar do outro. Enquanto alguém perscruta o seu trabalho. Não, o seu trabalho tem que ser feito na presença de Deus. Andarei na tua presença na terra dos viventes, é o que proclama o salmista no Salmo 116. Andarei na tua presença na terra dos viventes. Isso quer dizer que todo o trabalho, seja naqueles dias, seja nos nossos dias, onde não mais, graças a Deus, existe isso. Pode ser que ainda existe, obviamente, mas não legalizada como era naquele tempo, naqueles dias. Todo trabalho tem que ser na presença de Deus. Tem que ser feito com honestidade. E aqui nós poderíamos perguntar: como você trabalha quando você está distante dos olhares? Como você trabalha quando ninguém está vendo o que você está desenvolvendo na sua empresa? Como é o seu serviço? Quando você está em home office? Quando você está na rua? Como é o seu trabalho? Você é honesto quando você presta o serviço para alguém? Quando você desenvolve o seu trabalho para alguém? Quando você está recebendo por aquele trabalho? Veja, existe uma troca. Você presta o serviço e eu te pago por aquilo que você faz. É uma prestação de serviço. E a pergunta é: existe honestidade ao desenvolvermos o nosso trabalho? Nós trabalhamos bem e muito bem feito apenas quando estamos na presença, sob a vigilância de alguém? Porque era isso que Paulo estava aqui corrigindo, o escravo que trabalhava para agradar o homem, porque tinha medo dos homens, temores dos homens. Então trabalhava sob vigilância. Com que propósito? Agradar o seu Senhor. Paulo está dizendo: não façam isso. Obedeçam em tudo, ao Senhor de vocês, não servindo apenas sob vigilância, visando somente agradar os homens, mas em singeleza. Singeleza aqui significa com sinceridade, com honestidade, com integridade, sem hipocrisia ou segundas intenções.
A ideia é, não existe dicotomia, separação entre o sagrado e o secular. Tudo o que nós fazemos para Deus. Tudo o que nós fazemos para agradar e para glorificar ao Senhor. Você deve se lembrar da história relacionada a um sapateiro que chega para Lutero após a Reforma Protestante e pergunta, ansioso por trabalhar, e pergunta a Lutero: e agora, como eu posso servir ao Senhor? De que maneira eu devo servir, eu devo trabalhar para o Senhor? E Lutero pergunta para ele: o que você faz? E ele diz: eu sou um sapateiro. Lutero diz: prepara o melhor sapato que você puder e venda a um preço justo. Nós trabalhamos, seja como sapateiro, seja como um professor, como advogado, como um enfermeiro ou enfermeira, como um funcionário de uma empresa, como um doméstico, como uma empregada doméstica, como, alguém da saúde ou na educação, enfim, você trabalha para o Senhor, para agradar o Senhor. O que você faz para glorificar e exaltar a Cristo. Muitas pessoas estão à procura de holofotes, da aprovação dos outros, porque almejam aplausos, elogios, e quando essas coisas não acontecem, elas ficam angustiadas, infelizes, decepcionadas, porque elas vivem pelo aplauso, vivem pelos holofotes. Mas esta passagem nos ensina que nós trabalhamos para agradar única e exclusivamente ao Senhor. Cristo é a razão do nosso trabalho bem feito. Se você é um funcionário, você precisa entender isso. Você deve trabalhar da melhor forma possível. Você deve realizar o melhor trabalho. Você deve ser conhecido por ser um funcionário exemplar naquilo que você faz. Não porque você almeja os holofotes humanos, mas porque você trabalha para glorificar o seu Senhor. Você trabalha para agradar a Deus. Se você é uma dona de casa, você deve cuidar da sua casa da melhor forma possível. De maneira que todos que chegarem na sua casa serão encantados, não porque você tem grandes ou poucos recursos, mas porque você agrada o seu Senhor. Você vive para agradar o seu Senhor. O que você faz para Jesus Cristo, porque Ele é quem deve ser honrado pelos seus serviços. Como viver o senhorio de Cristo no trabalho? Aprendemos em primeiro lugar, viva o senhorio de Cristo trabalhando com sinceridade, com honestidade, com fidelidade. Em segundo lugar, viva o senhorio de Cristo trabalhando como para o Senhor. Como para o Senhor. O servo não apenas deve obedecer sincera e honestamente, mas deve fazer seu trabalho como para o Senhor, na certeza de que ele trabalha para Cristo. Cristo é o seu chefe por excelência. Cristo é o seu patrão. Cristo é o seu Senhor. E para Ele você trabalha. E perante o olhar dEle, você vive. Diante do olhar perscrutador dEle. Ele não só vê as suas ações externas, mas Ele vê sua vida interna. Ele vê os seus feitos e vê as suas motivações. Tem crente que trabalha reclamando e murmurando da vida. Tem gente que trabalha infeliz, nunca está satisfeito com absolutamente nada. Tem crente ranzinza o tempo todo. Nunca está feliz, nunca está contente. Se trabalha, não está bom. Se aposenta, não está bom. Nunca, nada está bom para essa pessoa. Sabe qual é o problema? É exatamente esta falta, esta consciência de que a nossa vida, meus irmãos, nossa vida é para o nosso Deus. Nós vivemos para Ele.
O trabalho não é uma consequência da queda. O trabalho não é um resultado nefasto da queda. É claro que ele ficou mais difícil, mas ele não é uma consequência da queda. O trabalho é bênção. O trabalho é bênção. Veja, quando chegar a sexta-feira que você falar assim, sextou, né? Sextou. Pense nisso como aquela ideia de que Deus te deu 6 dias para trabalhar e te deu um dia para descansar. Pense nisso entendendo, Deus te fez como um trabalhador, mas Deus não te fez escravo do trabalho, tá certo? Deus te fez para o trabalho, para trabalhar, mas Deus não te fez escravo do trabalho. Mas não diga sextou com a ideia de que o trabalho é uma maldição. Não diga sextou com algo em mente, como se o trabalho fosse o peso da ira de Deus na sua vida. Isso é pesado demais, isso é ruim demais. Não, o trabalho é bênção, meus irmãos. O trabalho é bênção. Por meio do trabalho, nós sustentamos o nosso lar, sustentamos a nossa casa, conseguimos adquirir os nossos bens mais preciosos. Aquilo que desejamos, aquilo que sonhamos, como trabalhadores que suam para sustentar e providenciar os meios de sobrevivência da nossa casa. Trabalho é bênção. Trabalho é bênção. E por isso não deve ser feito com murmuração, né? Com murmuração, com resmungação, com um coração ranzinza o tempo todo, como se isso fosse um peso de Deus na sua vida. Trabalhe, mas trabalhe para Cristo. Trabalhe para Cristo. Veja que coisa interessante o versículo 23, como ele liga com o versículo 17. O versículo 17 diz, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus Cristo, dando por ele graças a Deus Pai. Você deve fazer todas as coisas como se você fizesse na autoridade de Cristo, dando graças a Ele, dando glórias a Cristo. E agora no versículo 23 ele fala, como que eu aplico o versículo 17 na minha vida? Aí ele fala no versículo 23, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração. Coração aqui não é a mesma palavra que você tem no versículo 22, coração, singeleza de coração. No versículo 22 a palavra é cardia, no versículo 23 a palavra é psique, é a palavra para a alma, mas dá a ideia de que o trabalho tem que ser com todo o seu ser, do mais profundo do seu ser, por meio do homem verdadeiro, do homem interior. Então você tem que trabalhar como para o Senhor, para Cristo. Ele é o seu Senhor. Fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens. Você vai acordar amanhã, 5 da manhã, 6, você vai entrar 7, 8, não sei qual horário que você vai entrar amanhã, se meio-dia, se é tarde, se é à noite, mas quando você acordar para trabalhar, agradeça a Deus pelo privilégio que você tem de trabalhar para Cristo. Ele é o seu patrão, Ele é o seu Senhor. Ele é quem te dá o privilégio de acordar, levantar e trabalhar. Faça o que você tem de fazer com gratidão no seu coração, almejando a glória do seu Deus, trabalhando para exaltá-lo e agradá-lo acima de todas as coisas. A partir do versículo 24 até o versículo 25, o apóstolo Paulo dá 3 razões aí porque você deve trabalhar. Porque você deve trabalhar e como você deve trabalhar. Primeiro, você deve trabalhar ciente de que você receberá do Senhor a recompensa da herança. Ou seja, trabalhe sabendo que a herança vem do Senhor. A herança, a recompensa vem do Senhor. E aqui herança, ele está pensando em herança escatológica, a herança final. Em outras palavras, não trabalhe por recompensas humanas. Tem gente que trabalha tentando ter alguma recompensa, ter alguma coisa, ter algum prêmio. Receber um prêmio é sempre muito bom, não é verdade? Receber um prêmio é sempre muito bom.
mas deixa isso acontecer como fruto do que você faz, e faz bem feito. Eu não me esqueço, meus irmãos, não me esqueço da palavra, de um conselho que eu recebi de um presbítero muito querido no início do meu ministério. Eu já falei isso aqui para a igreja. Não me esqueço. Presbítero Benjamin Spadoni, em Mato Grosso, ainda tinha 20 e poucos anos. Ele disse: pastor, não corra atrás do sucesso. Não corra atrás do sucesso. Deixa que as coisas aconteçam na sua vida. Eu não esqueço isso. Não corra atrás do sucesso. Deixa as coisas acontecerem. Faça o seu trabalho bem feito. E é isso. Seu melhor currículo, meu irmão. Seu melhor currículo é o seu trabalho. O melhor currículo que você tem é o que você faz, e faz bem feito, e faz com qualidade, e faz com excelência, porque você faz esperando do seu Senhor, o reconhecimento do seu Senhor, não o reconhecimento humano. Se vier, dê glórias a Deus, glorifique ao Senhor por isso, mas a nossa recompensa final virá das mãos graciosas do Senhor Jesus Cristo, que nos dará pelo trabalho que Ele fez. Lembra daquela música? É meu, somente meu, né? O teu trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Como é que nós descansamos no Senhor Jesus, irmãos? Trabalhando e confiando na providência dEle. Trabalhando e confiando no cuidado dEle. Segundo motivo para trabalharmos, ele relembra o ponto principal, no versículo 24 ainda: cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo o Senhor é que estais servindo, Ele é o Senhor generoso e gracioso. O último motivo aí, terceiro: pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. O que ele está dizendo? Olha, servos, obedeçam em tudo, e façam o que vocês devem fazer como para o Senhor bem feito, porque se vocês fizerem mal feito, com injustiça, Deus não só vai julgar vocês, como julgará também os senhores que trabalham injustamente. Deus não tem compromisso com a injustiça, nem por parte do trabalhador, nem por parte do empregador. Pecado é pecado, e Deus abomina o pecado. Por isso, sirvamos ao Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso patrão por excelência, Ele é o supremo patrão. O apóstolo Paulo, escrevendo a Tito, ele disse algo muito interessante, que os servos deveriam trabalhar dando motivo de satisfação aos seus senhores, porque trabalham para Deus, e ele diz: não sejam respondões, não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus. Quando nós vivemos uma vida justa e correta, quando nós vivemos uma vida de santidade no trabalho, nós estamos embelezando a doutrina de Deus. Fica claro que aquilo que nós aprendemos na igreja não é teoria, mas é uma prática, redunda em prática na maneira como nós vivemos. O verdadeiro cristianismo é uma questão do coração, é como o nosso coração está diante de Deus, como ele se porta diante do mundo. Não se trata de colar algumas virtudes num coração inalterado, um coração que não foi regenerado, que não foi transformado. As virtudes que nós exalamos na vida são virtudes que emanam de um coração transformado pelo Evangelho da Graça. Você é o que você é em Cristo. Você faz e deve viver o que de fato você é na pessoa de Cristo. E assim você vai ornamentar a doutrina de Deus, para a glória de Deus. O doutor Howard Hendrickson, certa feita, estava viajando, e estava num voo, e tinha um homem muito desagradável naquele voo, e o homem procurava tudo para criticar, para falar mal, para lançar o seu veneno e suas queixas.
E havia ali, então, uma aeromoça que atendia sempre com muita educação, né? E sempre com muita cortesia ela se portava diante das queixas daquele senhor mau, né? E o Dr. Hendrickson, ele, então, depois de assistir por algum tempo, ele ligou para aquela jovem e elogiou sua atitude diante daquele homem mau. E ele perguntou o nome daquela jovem, como ela se chamava, para recomendá-la ao presidente da companhia aérea. E ele ficou surpreso quando a aeromoça respondeu: obrigada, senhor, mas não trabalho para American Airlines. E ele ficou chocado com essa resposta, porque parecia que aquela moça trabalhava para aquela empresa, pois ela usava uniforme crachá. E ela respondeu: você não sabe? Hendrickson gaguejou e disse: não sei. Ela explicou: eu trabalho para Jesus Cristo. A American Airlines apenas paga o frete. Onde quer que você trabalha, você precisa entender que você trabalha para Cristo. Você foi vocacionado a trabalhar para Ele. Se você tiver isso na sua consciência, o seu trabalho assumirá uma nova dignidade e significado à medida que você serve, à medida que você trabalha. Eu trabalho para Cristo. Você trabalha para Cristo? Se você trabalha para Cristo, trabalhe com alegria no coração. Porque você vive para agradá-lo, porque você trabalha para Ele. Como viver o senhorio de Cristo no trabalho? Viva o senhorio de Cristo com sinceridade, em primeiro lugar. Viva o senhorio de Cristo trabalhando como para o Senhor. Em último lugar, viva o senhorio de Cristo tratando as pessoas com dignidade. Tratando as pessoas com dignidade. Vejam que ele falou do 22 ao 25 para os servos, e agora no versículo 1 ele fala para os senhores. E veja como é revolucionário o que Paulo está escrevendo num contexto onde os escravos não tinham absolutamente direito algum. E Paulo está dizendo: senhores, tratai os servos com justiça e com equidade, com igualdade. Ou seja, tratem os servos de vocês de forma justa, de forma correta, como seres humanos. Para alguns senhores, isto significa libertar os seus escravos. Para outros, significaria tratar melhor os escravos em termos de alojamento, talvez, manutenção, tempo de descanso e tom de voz. Mas a palavra é: trate-os com dignidade. Eles têm direito adquirido, não pela lei romana, mas pelo Senhor que os criou. O Senhor que é vosso e o Senhor que é deles. Trate-os com dignidade. Esta era a exigência que o Senhor estava falando por meio do seu servo, aqueles senhores escravos. Tratar com dignidade os seus servos, com honra, com respeito, com zelo, cuidando. Percebam que coisa interessante, como deve ser a liderança. Como deve ser a liderança de um esposo? Como deve ser a liderança de um pai? No Evangelho de Cristo, como deve ser a liderança de um senhor? Do pai, do esposo, do pai e de um senhor, de servos. A liderança tem que ser amorosa e cuidadora e cuidadosa. Uma liderança marcada pelo amor e uma liderança marcada pelo cuidado. É o compromisso que esposo, que pai e que senhores deveriam assumir em relação aos seus liderados. Olha que princípio maravilhoso para nós que exercemos a liderança na igreja. Nós devemos tratar as pessoas com respeito, com dignidade.
Você tem direitos, elas também têm. Num trabalho, um patrão tem direitos, mas o funcionário também tem. Alguém que trabalha debaixo da sua supervisão no trabalho, na sua empresa, onde quer que você exerce o seu serviço, essas pessoas têm direitos. Você pode dizer que você também tem direitos, mas elas têm também, por isso que elas devem ser tratadas com equidade, com igualdade de direitos diante do Senhor e diante deste mundo. Mas tem gente que tem o nariz empinado, não é verdade? Tem gente que trata as pessoas só olhando para baixo. Olhando para baixo, de cima para baixo. Tem gente que é altiva demais. Na igreja, em casa, fora de casa, na escola, no trabalho. Tem gente que olha de cima. Se pudesse, pisava. Tem gente que humilha outras pessoas. Tem gente que maltrata outras pessoas. Tem gente que é dura com outras pessoas, desnecessariamente. Às vezes você precisa ser firme com algumas pessoas, mas ser dura por causa de um coração endurecido e orgulhoso é pecado diante de Deus. Davi diz para o Senhor: Senhor, não é altivo o meu olhar, e nem ando à procura de coisas grandes para mim. Como uma criança desmamada, eu me aquieto nos teus braços. Se você é supervisor na sua empresa, se você é patrão, se você tem função de liderança, onde você está, saiba tratar os outros com honra e com dignidade. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque existe alguém acima de você. Existe alguém acima de você. E não apenas isso, existe alguém acima de você que veio para servir e não para ser servido. O Senhor do céu se encarnou e veio para servir e não para ser servido. Ele lavou os pés dos seus apóstolos, quando os apóstolos deveriam lavar os pés dele. Mas ele disse: o que eu faço por vocês é o que vocês devem fazer pelos outros. Você, como supervisor, como líder, é isso que você faz? Trata as pessoas, servindo as pessoas, pensando no bem, no crescimento delas, na edificação delas. Este é um ensino. Sirva as pessoas, trate as pessoas com esta consciência: Deus está acima de mim e Deus me julgará, Deus me castigará, caso eu faça diferente daquilo que Ele estabeleceu para a minha vida. Só para concluir, talvez muitas pessoas nunca leram a Bíblia na vida. Talvez muitas pessoas no seu trabalho nunca leram. Talvez o seu patrão nunca leu a Bíblia. Talvez nem cristão ele seja. Ele nunca leu a palavra de Deus, mas ele lê a sua vida todos os dias. Os seus colegas leem a sua vida todos os dias. Os seus funcionários leem a sua vida todos os dias. E o que elas encontram em você? Que tipo de cristão, que tipo de discípulo de Cristo elas veem em você? Alguém que trabalha com honestidade? Alguém que trabalha certo de que é vocacionado e trabalha para o Senhor Jesus Cristo? Alguém que trata os outros com dignidade, com amor, com respeito, com honra? É assim que nós devemos viver, desta forma o mundo deve nos enxergar, porque nós vivemos para a glória e para o louvor do nosso Deus. Que cântico lindo foi esse que nós cantamos há pouco? Com reverência, Senhor, prostramo-nos a Ti. Toda honra e toda glória pertencem somente a Ti.
nós devemos cantar essas músicas aqui em adoração ao nosso Deus com um raciocínio funcionando aguçadamente, porque isso também é uma aplicação para nós. Toda a honra e toda a glória ao Senhor Jesus Cristo. Trabalhando com honestidade, com sinceridade, trabalhando como para o Senhor e tratando as pessoas com toda honra e com toda dignidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude hoje e sempre. Amém. In Christ alone, who took on flesh, fullness of God in endless faith, this gift of love and righteousness, scorned by the ones he came to save, till on that cross that Jesus